Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito bacana, que vai aliar a tecnologia com o campo, né, diretamente lúpulo, como a gente tem trabalhado ultimamente. E a gente vai trabalhar principalmente no tema de como a disseminação de informação ela pode ajudar o setor, né, o setor do plantio de lúpulo, da cultura do lúpulo. Então, eu estou aqui com dois ilustres convidados que eu gostaria que se apresentassem, por favor. Bom, olá a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Jorge Bublitz, eu sou engenheiro de software, trabalho como cervejeiro caseiro, assim, né? Trabalho, né? Uso como hobby, né? Há mais de 10 anos. De um tempo para cá eu desenvolvi um aplicativo sobre lúpulos, né? E aí vamos bater um papo sobre ele aqui. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Olá, Jorge. Samuel. Primeiro, Olá. acho que é um grande prazer aqui estar com esse pessoal ilustre aqui. Falar sobre um assunto tão interessante como você disse, né? A gente está vendo um momento muito bacana de fomento do lúpulo, né? Então, rapidamente, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou engenheiro químico por formação, mas agrônomo por paixão. Já trabalho com projetos de água há algum tempo, tá? Eu sou mestre cervejeiro, técnico cervejeiro também. Fiz toda a minha carreira de cervejeiro na Ambev. Comecei lá na Brahma, antiga Brahma. Tive a oportunidade de conhecer cervejas aí e lúpulo ao redor do mundo. E hoje tem essa grata satisfação, né, de estar fazendo parte desse momento único, que é o nascimento de uma cultura. Então, nós estamos hoje reunidos aqui para falar do desenvolvimento de um ecossistema de uma nova cultura. Assim como aconteceu com a maçã, como aconteceu com a soja há muitos anos atrás, hoje aqui a gente tem esse privilégio, né, de estar discutindo sobre um assunto tão novo que é o lúpulo no Brasil. Muito bem, olha só, quanta coisa. Eu acho que o tempo que nós temos vai ser pouco para o tanto que a gente quer falar. Eu gostaria, Jorge, que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia do aplicativo, do que se trata o aplicativo, para que a gente possa, né, inserir nosso lúpulo brasileiro nesse contexto. Bom, quando eu comecei a fazer cervejas, né, acho que como todo caseiro, né, a gente compra aqueles kits, né, kit para fazer APA, kit para fazer IPA, kit para fazer blonde ale, né? Então já vem lá os maltes, os lúpulos, vem tudo montadinho ali para você. Aí quando eu comecei, falei, vou começar a fazer as minhas receitas, né? E aí começou a dificuldade, né? Primeiro, os softwares, né, para isso são bastante complexos, não era nada fácil de conseguir. Primeiro, uma licença comercial Beersmith, por exemplo, era complicado no início, não tinha. E quando eu consegui uma cópia dele, conseguir adquirir, era muito difícil você colocar todos os insumos ali e você chegar ao que você queria. E o que a gente mais trabalhava era a questão do lúpulo, porque o malte, né, dá aquela base, né, que você vai trabalhar, beleza, mas o grande ingrediente, né, da receita de uma cerveja são os lúpulos. E uma coisa que era muito difícil era o cálculo de IBU. Né? Quantos IBUs vai ter ao final da minha receita, quanto que eu tenho que colocar para me atingir a quantidade de IBUs para que a minha receita fique dentro do que está lá no BJCP ou no BA, né? Você vai procurando na internet e tal, era muito difícil, tinha 3 fórmulas ali, Roger, não sei quem, mas assim, eram fórmulas, desculpa, que usavam como peso, né, onças ou libras, e como volume galões. Então você tinha que fazer um monte de adaptações na forma para tentar usar. Aí até que eu falei, quer saber, eu vou voltar lá nas minhas aulas de física lá e vou tentar gerar uma forma através do gráfico, né, que você tem ali da utilização do lúpulo, né, durante a fervura, dos ácidos alfa. Aí nisso eu cheguei numa fórmula que ficou bacana, e daí quando você vai numa brew shop, muitas vezes você fica lá, eu quero lúpulo tal. Não tem. Falei, putz, e agora? Qual que eu vou usar? Então, aí eu achei num fórum uma planilha com alguns lúpulos e alguns possíveis substitutos. Aí me veio a ideia de fazer um aplicativo para calcular IBU e nele ter alguns lúpulos ali cadastrados, né, e com seus substitutos, que a pessoa poderia levar o celular na loja onde você vai comprar e pudesse daí fazer, né, a pesquisa ali de lúpulo e tudo mais, além de fazer a parte da fórmula mesmo, né, de quantos IBU vai ter no final, né, a minha receita. A grata surpresa que eu tive, tá, depois de um tempo, né, isso aí foi em 2015, tá, que eu lancei esse aplicativo. Ele teve mais de 5 mil downloads, era só para Android,
gratuito, nunca tive intenção assim, de ganhar dinheiro com ele e tal. A grata surpresa foi que uma cervejaria, né, de um amigo meu, ele pediu para mim a fórmula, né, que ele usava no aplicativo, mas ele falou assim, precisava ela numa planilha para poder ficar mais fácil de eu trabalhar. Passei para ele a fórmula e ele começou a usar essa fórmula para fazer suas receitas. Algum tempo depois ele levou, né, para um laboratório para fazer toda aquela análise, né, das cervejas, tal, não sei o quê. E a minha fórmula dava uma variação para mais ou para menos em torno de 5%. Ou seja, quando a fórmula batia 40%, então dava um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, realmente batia aquilo lá quando era feita a análise em laboratório, que foi uma grata surpresa para mim, assim, saber que realmente estava batendo mesmo a fórmula. Importante você falar para a gente o nome do aplicativo, para quem está assistindo a gente, para que saiba. E hoje, quantas variedades você tem cadastradas desse aplicativo? Aí do cálculo de BU, que foi o primeiro aplicativo, eu tive a ideia em 2021 de criar um guia de lúpulos. Eu falei assim, olha, o pessoal, eu estava com mais ou menos uns 80 lúpulos lá no cálculo de BU, aí eu larguei ele, né, e falei, eu vou fazer um novo. Aí é um guia de lúpulos, é um novo aplicativo, tanto na Google como na Apple está disponível, é gratuito, não tem custo nenhum. Hoje a gente está com 8 mil downloads no Android e quase 1.000 no iOS. E eu fiz ele português, inglês e espanhol, com a ideia de expandir, né? Hoje eu estou olhando lá nas lojas, né? Gente na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, na Colômbia, no México, muita gente baixando, né? Porque essa opção de ter em inglês e em espanhol. Hoje nós estamos com 204 lúpulos de 12 países diferentes. Tem 4.610 usuários cadastrados, né? Você tem a opção de usar o aplicativo sem ter que fazer cadastro nenhum, ou você faz um cadastro, que daí quando você faz o cadastro, você tem a opção de marcar os seus lúpulos favoritos, dar notas dos lúpulos, né? Então aí aparece lá os lúpulos, a média de nota que eles têm e tal, você marca os seus favoritos, aí já vem aqueles lúpulos favoritos, e tá assim o aplicativo hoje. E agora vamos lá, Sommer, vendo essa tecnologia que já foi iniciada, que já tem uma ferramenta interessante, tudo que você tem visto acontecer aqui no país, porque acho que tudo tem acontecido com você em relação às variedades, em relação ao cultivo, como é que você acha, né? Como é que esse aplicativo, por exemplo, pode contribuir por todo esse trabalho que você vem feito? Vamos falar um pouquinho do que você tem feito, quais são as variedades que estão sendo produzidas no Brasil, de que forma a gente pode inserir o lúpulo brasileiro também para disseminar nesse aplicativo do Jorge, por exemplo. Eu acho que o Jorge vai ficar muito feliz com o que eu vou dizer, porque eu acho que esse aplicativo é uma engrenagem que estava faltando, né, que vai ajudar uma etapa importantíssima desse processo de fomento, né, que a gente está vivendo aqui, né, que é ensinar o cervejeiro a utilizar os lúpulos brasileiros, né? Quando a gente fala de fomento, né, você vem acompanhando o nosso projeto, ele transcende a Ambev, né, um projeto que está olhando o ecossistema como um todo. A gente procurou estudar como é que se implementa uma cultura no Brasil. Isso para mim era novidade, foi, eu acho que, talvez um dos maiores aprendizados da minha vida. A gente fala que a gente precisa aprender a plantar, né? Então a gente começou a entender as especificidades de cada variedade americana, alemã, tcheco, aqui no Brasil. Então, um primeiro passo de adaptação de uma cultivar que não existe no Brasil. É muito diferente da gente pegar coisas que já estão estabelecidas, né? Então, a gente começa por essa parte agronômica, dessa vertente começam a se pensar em, poxa, vamos ter variedades nacionais, né? Vamos fazer cruzamentos, isso é um longo trabalho, muito bonito. Como eu disse, aconteceu em outras culturas. Hoje nós temos maçã legitimamente brasileira, já adaptado, temos soja já desenvolvida aqui, temos uma série de culturas que foram adaptadas, mas no momento o lúpulo está vivendo um pouco disso. Essa é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é dar acesso aos produtores a mudas, vamos dizer assim, que a gente sabe, cascade é cascade, comet é comet, mudas com origem comprovada, aqueles viveiros que fizeram uma importação correta, fizeram o registro dessas variedades. Então, a gente passou a produzir mudas dentro do nosso viveiro, que a gente construiu, para doar para os produtores interessados, né, para começar a criar um corpo. Depois, a gente foi para entender as questões de manejo, né, como é que a gente trabalha condições climáticas de cada região.
estava brincando aqui hoje, aqui está próximo a 4 graus, lá o Jorge está com 25. Então, como que esses lúpulos se comportam em diferentes regiões do Brasil, em termos de necessidades nutricionais, em termos de desafios de fungos, vírus e outras pragas, né? Como é que a gente lida com isso? Depois a gente vai para a etapa que a gente vai discutir agora. Poxa, precisamos convencer o cervejeiro a usar o lúpulo brasileiro. Pô, não é simples. Você tem a receita da sua cerveja que você faz há 10 anos do mesmo jeitinho, você ama aquela receita e da noite para o dia, eu vou trocar o Cascade americano pelo Cascade brasileiro. Não vai ser assim. Não está sendo e não vai ser assim. Tá? O Cascade brasileiro, o Comet brasileiro, o Nugget brasileiro, o Chinook brasileiro, que é o que a gente espera, vamos dizer assim, que aconteça nos próximos anos aí, pegar um Nugget, pegar um Chinook, pegar um Cascade, trazer para o Brasil de forma correta e ver a evolução dele, sentir o que ele manifesta, já ficou muito claro para a gente que esses lúpulos não são iguais. As características organolépticas de um Chinook, por exemplo, que a gente tem para o cervejeiro muito aqui, não. Chinook é para fazer IPA, Chinook é para cervejas de alto IBU e tem pouco aroma, é muito amargor e pouco aroma. Nós tivemos uma grata surpresa em uma das nossas lavouras aqui, que o Chinook, quando a gente abriu o saco, depois de ele processado, embalado, veio um aroma de maracujá, de frutas amarelas incrível. Mas incrível mesmo, a gente mostrou para o cervejeiro com testes cegos, né? Olha só, ele, nossa, que é isso? Chinook, não é. Então, isso tem a ver com o terroir, né Sommer? Total. Nossa. É a característica de uma planta se adaptando a um outro lugar, a um outro solo, a um outro clima, a outras condições, vamos dizer assim. Então, a natureza faz isso. A gente esperava isso, a gente só não esperava que fosse tão marcante, a ponto de poder falar daqui a pouco de um Chinook brasileiro. Ou, eventualmente, mudar este nome. Já existiram experiências nesse sentido, né, Ana? Você tem acompanhado isso. É um caminho que eu acredito tem muita volta. Para fazer este produto ter uma escala econômica sustentável, né, é muito difícil da gente dizer, não, vamos começar a produzir lúpulo e esse lúpulo vai ficar com um preço equivalente ou competitivo com o lúpulo internacional que já vem em escala aqui para o Brasil. Então, talvez o caminho seja ir para o terroir, explorar o terroir, explorar a questão da brasilidade, do orgulho, do nosso agro, produto da agricultura familiar. A gente sabe como isso tem um apelo muito bacana, inclusive no ecossistema cervejeiro. O aplicativo do Jorge vai ajudar exatamente neste ponto. À medida que a gente vai desenvolvendo novos lúpulos e esses lúpulos se estabelecerem, e a gente tiver, não, peraí, é o Cascade lá de Minas Gerais, da região tal, está comprovado já que ele tem um teor de alfa entre 5 e 7, e está comprovado que ele tem as características cítricas, um sabor que lembram frutas assim, assado. Quando esse trabalho de terroir, de caracterização, estiver consolidado de uma forma científica, né, com análise, com escala, com repetibilidade, eu acredito que o aplicativo do Jorge serviria como uma luva para divulgar isso. Olha só, tem o lúpulo X da região tal, que com essas características, para você utilizar esse lúpulo, você pode usar ele assim, assado. Nessa concentração, o que você espera do resultado é assim, assado. Então, acho que isso vai ajudar muito ao projeto de fomento da cultura como um todo, a cativar o cervejeiro, a incentivar o cervejeiro a fazer este uso e, quem sabe, começar a fazer algumas substituições. É interessante falar isso que você está falando, Sommer, porque é um desafio, né? Porque assim, a gente percebe, quem está vivendo essa cultura, a gente percebe o agro andando rápido e evoluindo numa rapidez absurda, e a gente precisa que os cervejeiros, que as cervejarias acreditem nesse poder, nesse potencial no que nós temos aqui, sem contar o frescor da planta, né? Que você comprar uma planta fresca faz toda a diferença, né? Esse trabalho, né, que você está fazendo e o que o aplicativo pode fazer é de uma importância absurda, né, para que tudo caminhe junto, né? O agro junto com a tecnologia, com a cervejaria. Gostaria de destacar também, Sommer, que é importante também que essas características, né, dos nossos lúpulos no futuro aí fiquem disponíveis, porque eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir reunir as informações desses lúpulos todos. Está tudo muito desencontrado. Então eu acho algumas características em um site, aí eu acho outras características em outro site, aí eu acho outra característica
que aí às vezes acaba ficando discrepantes. Muitos dos lúpulos lá no aplicativo tem o gráfico do teor aromático dele. Aí eu acho num site tá de um jeito, eu vou no outro site já não tá igual aquilo ali que eu achei no outro, e às vezes no próprio site também do produtor você também não acha essas informações. Então assim, eu fiz um trabalho mesmo de formiguinha, vou ali, vou aqui, vou ali, comprei alguns livros. O Sommer, que está há muitos anos nesse caminho da cerveja, sabe da dificuldade que é de termos literatura, né, a respeito de tudo isso. Então, o papel importante que vocês estão exercendo, né, daqui para frente, de construir, de começar, né, a ter essa ferramenta de pesquisa, é muito legal, né, Sommer? Isso Nós temos a intenção, assim, Jorge e Ana, de tudo que está sendo produzido aqui não é, vamos dizer assim, uma prerrogativa da Ambev. Nós estamos desenvolvendo, como eu disse, estou insistindo nisso, né, o ecossistema como um todo. Então, todo este conhecimento que está sendo produzido, é fundamental que ele seja compartilhado. É fundamental que a gente tenha um direcionamento, isso é importante, né? Pessoal, vamos ter uma linha mestra, então a gente está procurando conversar com instituições de ensino, juntar as universidades e criar um fórum de pesquisa, neste primeiro momento, focado em manejo, focado em desenvolvimento agronômico, digamos assim, mas o próximo espaço, Jorge, próximo passo, tu tenha certeza de que é a gente tentar direcionar as instituições, aí não só universidades, mas também os laboratórios, que são poucos hoje que fazem isso aqui no Brasil, e a gente trazer o conhecimento que a gente tem fora, mandar esses lúpulos para analisar fora e chegar numa espécie de consenso. Consenso é uma palavra muito forte, né? Mas pelo menos a gente ter, pessoal, este lúpulo assim, tá aqui essa análise, tá aqui este perfil aromático, onde que ele pode ser usado, qual é a melhor maneira da gente extrair o potencial dele. Tá? Então a gente espera poder participar também e ajudar nesse sentido de criar este fórum focado em características organolépticas, características de amargor e de aroma, né? E a gente disponibilizar, sem dúvida, isso. Tu já deve ter escutado isso, né, Ana? Mas a literatura do lúpulo. mas a literatura do lúpulo. Aí o meu argumento é, pessoal, nós não temos literatura brasileiro. Não temos. Nós estamos escrevendo. O que nós estamos fazendo agora é juntar dados, fazer com que esses dados tenham escala suficiente para a gente poder começar a afirmar as coisas. E a dificuldade acaba sendo um pouco maior porque o Brasil é um continente. Então, uma verdade sobre o Sul talvez não seja essa mesma característica que o Jorge está mencionando aí. Talvez a gente tenha situações de diferenças significativas simplesmente por conta da origem, da região de origem deste futuro lúpulo que a gente imagina aí. É verdade, é verdade. Acho que assim, a gente está construindo, a gente está escrevendo, né, o primeiro capítulo dessa história, né, Sommer? De estudo, de pesquisa, e como você fala bem, a ideia não é concentrar essa informação só em vocês, é de compartilhar. E por isso que hoje nós temos alguns órgãos importantes ajudando até, o Embrapa, né, ajudando nisso, várias universidades, né? Vocês ajudam muitas universidades com pesquisa, dando mudas para estudo, para pesquisar. Então, hoje nós temos doutorandos, mestrandos em lúpulo, olha que coisa linda, né? Até 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, não tínhamos isso. Então, cada passo desse, juntando com esse passo do Jorge de Formiguinha, onde a gente possa, né, compartilhar isso, é incrível, né? A gente está fazendo uma prestação de serviço assim, absurda, né? E fomentando cada vez mais essa cultura. E nosso tempo não é muito, é pouco, era justamente para a gente chamar a atenção para essas pautas, mas gostaria que vocês fizessem, primeiro, agradecer muito, né, a disponibilidade de vocês, sei o quanto é difícil, e que se vocês puderem fazer uma consideração final, agradeço. Bom, eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar contigo, Ana, com você, Sommer, para a gente conhecer, não conhecia, bacana esse trabalho, isso aí a gente tem que enaltecer que é um trabalho difícil, árduo, né? Ainda mais que por ser pioneiro, é mais difícil ainda, né? Então, só agradecer. Falando do meu aplicativo, tenho planos no futuro de adicionar também maltes e leveduras. Tomara que também a gente tenha leveduras nacionais no futuro, né? E aí a gente vai ter sim
uma escola cervejeira brasileira realmente, né? Eu acho que é isso que a gente quer ver no futuro próximo, né? Então é isso, agradecer aí a oportunidade de eu poder divulgar, falar um pouco mais desse trabalho e conhecer o trabalho aí do Sommer, né? Que é muito, muito legal mesmo. E é você, Ana, pelo convite, né? Tá aqui nesse Obrigada. espaço tão nobre, né? Democrático. Bacana. Não, eu reforço as palavras aí de gratidão. De gratidão por a gente poder falar sobre um assunto dessa natureza. Está nascendo uma nova cultura e nós somos parte disso. E dá um spoiler interessante aí para o Jorge. Já temos uma levedura, uma Wild Catarina, a gente chamou ela carinhosamente, uma levedura Saccharomyces descoberta num bioma próximo à região de Florianópolis. Recente, um trabalho muito bacana, em parceria com um grupo de pesquisadores, East Hunters, e eles serviram como base para a gente fazer uma primeira cerveja com 100% de ingredientes nacionais hoje. A cerveja foi feita em parceria com a Long Beer, aqui de Santa Catarina, se chama Nossa, nome super apropriado, malte, a cevada plantada em Santa Catarina, malteada na malteria Blumenau, do nosso amigo Rodolfo. Ele fez 3 excelentes maltes. Utilizamos essa levedura pesquisada e desenvolvida depois em laboratórios em São Paulo, e trouxemos os lúpulos dos nossos agricultores aqui da Serra e saiu um líquido espetacular, inclusive foi premiado no Beer Cup, ganhou medalha de prata aí na categoria híbridos. Chamou muita atenção, como você disse, chamou atenção para a nossa pauta, que é fomentar o lúpulo brasileiro, ajudar a fomentar a escola brasileira de cerveja, né? Que agora, efetivamente, a gente consegue falar, nossa, escola brasileira de cerveja com malte importado, com lúpulo importado, com Saccharomyces importada, agora a gente começa a ter a chance de ter uma característica mais nossa, mais brasileira. Então, realmente é um orgulho estar aqui com vocês, agradeço, Ana, a participação, e nós temos muito ainda, muito o que fazer nesse universo do lúpulo, serão muitos capítulos que terão para... E cada um é sensacional, a gente juntar as pessoas, juntar o cervejeiro. Nós estamos num dos maiores países, maiores consumidores de cerveja do mundo. Tá? A gente tem condição de produzir todos os nossos insumos, isso é maravilhoso. Tá? Desde que a gente consiga unir essa cadeia toda e fazer o ecossistema pensar, né, valorizar essa questão do agro brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado aí e nos vemos em breve, né, com mais novidades. Sim, muito em breve, porque temos ainda papo para mais de metro, né, Sommer? Temos muita coisa para falar. Obrigada, meninos!